Marina estava vendo a água subir cada vez mais alto quando ouviu um choro desesperado vindo da rua. Era uma criança sozinha, e ela não fazia ideia de que salvar aquela vida pequenina ia mudar a dela para sempre. Marina Santos estava preparando o almoço quando ouviu o primeiro barulho estranho vindo da rua. Era um som diferente, como se a chuva tivesse mudado de ritmo de repente. Ela largou a colher de pau que estava usando para mexer o feijão e foi até a janela da cozinha do seu apartamento no térreo. O que viu fez seu coração acelerar. A rua, que há 1 hora estava apenas molhada, agora parecia um rio. A água corria com força entre os carros, levando lixo, galhos, pedaços de madeira. Marina tinha 35 anos e nunca tinha visto nada parecido naquela cidade do interior. Chuva forte até que acontecia, mas aquilo era diferente. Era assustador. Ela correu para a sala e ligou a televisão, procurando notícias. A tela mostrava imagens da represa que abastecia a cidade, com técnicos falando sobre abertura de comportas e evacuação preventiva. Marina sentiu o estômago gelar. Evacuação. A palavra ecoou na cabeça dela como um alarme. O telefone tocou. Era Dona Conceição, a vizinha de 80 anos que morava no apartamento ao lado. Marina, filha, você está vendo essa água? Estou com medo. Marina olhou novamente pela janela. Em 15 minutos, o nível tinha subido mais. A água já cobria os pneus dos carros estacionados na rua. Dona Conceição, a senhora precisa sair daí, agora. Mas para onde, filha? Não tenho família aqui na cidade. Marina não pensou 2 vezes. Vou buscar a senhora. Pegue só o essencial, documentos, remédios, rápido. Ela desligou o telefone e correu para o quarto, enchendo uma mochila com roupas, documentos, o pouco dinheiro que tinha em casa. O barulho da chuva estava ficando mais alto, mas não era só chuva. Era o som da água batendo nas paredes, nos carros, nas portas. Quando saiu do apartamento, a água já estava na altura dos tornozelos no corredor do prédio. Marina bateu na porta de Dona Conceição, que abriu segurando uma sacola plástica e tremendo. Ai, meu Deus, Marina! O que vai ser da gente? Vai dar tudo certo, Dona Conceição. Vamos para um lugar mais alto. Elas saíram do prédio juntas, Marina segurando firme no braço da idosa. A água na rua agora estava na altura dos joelhos, fria e suja, cheia de coisas que não dava para identificar flutuando. O barulho era ensurdecedor. Carros tentavam passar, mas alguns já tinham parado no meio da rua, com os motores afogados. Marina sabia que precisavam chegar até a escola municipal, que ficava numa parte mais alta da cidade. Era uma caminhada de 20 minutos em condições normais. Com aquela enchente seria uma luta. Elas tinham andado apenas 2 quadras quando Marina ouviu. No meio de todo aquele caos, de todo aquele barulho de água e chuva e carros buzinando, ela ouviu um choro de criança. Dona Conceição, a senhora está ouvindo isso? A idosa parou prestando atenção. Que choro é esse, filha? Marina olhou ao redor. A água continuava subindo. Agora já passava da altura das coxas. Era perigoso ficarem paradas ali. Mas aquele choro era desesperado. Era puro terror. Ali! Marina apontou para uma casa amarela no meio da quadra. Na varanda, havia uma criança sozinha. Uma menina de uns 7 anos, chorando e gritando por ajuda. Marina, não dá para irmos lá. A água está muito alta. É perigoso. Marina olhou para Dona Conceição, depois para a criança. A menina estava agarrada no corrimão da varanda, mas a água já estava subindo pelos degraus. Em pouco tempo, chegaria até ela. Dona Conceição, continua para a escola. Eu vou buscar a menina. Marina, não faça isso. É muito arriscado. Mas Marina já estava se movendo, lutando contra a correnteza que tentava empurrá-la. Cada passo era uma batalha. A água gelada entrava nos sapatos, nas roupas, fazia ela tremer de frio e de medo, mas não conseguia ignorar aquele choro. Quando chegou perto da casa, conseguiu ver a criança melhor. Era uma menina negra, cabelos cacheados, molhados, colados no rosto, vestindo um uniforme escolar encharcado. Ela estava apavorada, agarrada no corrimão como se fosse a única coisa entre ela e o fim do mundo. Oi, meu amor! Marina gritou para conseguir ser ouvida. Qual é seu nome? Júlia! A menina gritou de volta. Minha mãe saiu trabalhar.
Não sei onde ela está. Marina sentiu o coração se apertar. Uma criança sozinha, abandonada numa enchente. Ela não pensou no perigo, não pensou nas consequências. Só pensou que precisava tirar aquela menina dali. Júlia, vou subir aí com você, tá bem? Você vai descer nas minhas costas. A varanda estava a quase 2 metros de altura, mas com a água subindo, Marina conseguiu se apoiar em um carro que estava meio submerso e alcançar a grade. Suas mãos escorregavam, os músculos doíam, mas ela conseguiu se puxar para cima. Júlia se jogou nos braços dela, tremendo e chorando. Era uma criança pequena, mas o desespero dela fazia parecer que pesava muito mais. Tudo bem, meu amor. Agora vamos sair daqui. Marina olhou ao redor. A água havia subido ainda mais nos poucos minutos que ela levou para chegar até a varanda. Dona Conceição tinha desaparecido na direção da escola, o que era bom. Mas agora Marina estava sozinha com uma criança aterrorizada e a situação estava ficando cada vez mais perigosa. Ela desceu da varanda com Júlia nas costas, a menina agarrada no pescoço dela como um macaquinho. A água agora estava na altura da cintura de Marina, forte o suficiente para derrubá-las se ela não tivesse cuidado. Para onde vamos? Júlia perguntou no ouvido dela. Marina olhou ao redor. A escola ficava longe demais, e com a criança nas costas seria impossível chegar lá com segurança. Precisava de um abrigo mais próximo. Ali! Ela apontou para um prédio de 2 andares algumas casas adiante. Era uma escola particular que tinha fechado no ano anterior. O prédio estava abandonado, mas era sólido e tinha um 2º andar. Seria seguro até a água baixar. A caminhada até lá foi a mais difícil da vida de Marina. A cada passo, a correnteza tentava levá-las. Júlia chorava baixinho no ouvido dela, falando da mãe, perguntando se elas iam morrer. Marina respondia com uma calma que não sentia, prometendo que tudo ia ficar bem. Quando finalmente chegaram na escola abandonada, Marina teve que quebrar uma janela do térreo para conseguirem entrar. O vidro cortou sua mão, mas ela nem sentiu. Só queria colocar Júlia em segurança. Elas subiram para o 2º andar, onde encontraram uma sala que ainda tinha algumas carteiras velhas. Marina sentou Júlia numa delas e finalmente pôde avaliar a situação. A menina estava tremendo, não só de frio, mas de alguma coisa a mais. Júlia, você toma algum remédio? A menina assentiu, levando a mão até uma pochete pequena que carregava na cintura. Marina nem tinha notado antes. Minha insulina, Júlia sussurrou. Preciso tomar de manhã e de noite. O mundo de Marina pareceu parar. Diabetes. A criança tinha diabetes e precisava de medicação regular. E elas estavam presas numa escola abandonada, no meio de uma enchente, sem comunicação com ninguém. Que horas você tomou hoje de manhã? Às 7 horas. Minha mãe sempre me dá antes de ir trabalhar. Marina olhou para o relógio. Eram 4 da tarde. Júlia estava há 9 horas sem a medicação. E pela forma como ela estava tremendo, pelos lábios que estavam ficando pálidos, Marina sabia que a situação estava ficando crítica. Ela pegou o celular, tentando desesperadamente conseguir sinal. Nada. As torres de comunicação deviam ter sido afetadas pela enchente. Olhou pela janela. A água continuava subindo. Agora já estava no 1º andar da escola. Elas estavam completamente isoladas. Minha barriga dói, Júlia sussurrou, segurando a região com as 2 mãos. Marina sentiu o pânico subir pela garganta. Ela não sabia nada sobre diabetes, não sabia o que fazer quando uma criança diabética ficava sem medicação. Só sabia que era grave, que podia ser fatal. Júlia, escuta, vou encontrar um jeito de te ajudar, tá bem? Você é uma menina corajosa. Eu vi como aguentou firme lá na varanda. Agora preciso que continue sendo corajosa. Mas por dentro, Marina estava desesperada. Como ia conseguir ajuda para Júlia? Como ia tirá-las dali? E se a menina piorasse? E se ela não conseguisse salvá-la? Marina se levantou e foi até a janela, procurando desesperadamente por qualquer sinal de movimento, qualquer pessoa que pudesse ver elas. A água parecia ter estabilizado no 1º andar, o que era bom. Significava que não subiria mais. Foi então que viu algo que fez seu coração disparar. Do outro lado da rua, numa casa de 2 andares, havia um homem na janela do 2º andar. Ele também estava olhando para fora, avaliando a situação. Marina começou a acenar freneticamente, gritando o mais alto que conseguia.
Socorro! Socorro! Tenho uma criança doente aqui! O homem a viu e acenou de volta, indicando que tinha entendido. Ele desapareceu da janela por alguns minutos, e Marina ficou ali, rezando para que ele tivesse uma forma de ajudar. Quando o homem voltou à janela, estava segurando algo nas mãos. Parecia um rádio ou walkie-talkie. Ele falou alguma coisa no aparelho, depois gritou para Marina. Bombeiros estão a caminho, aguenta firme! Marina quase desabou de alívio. Havia esperança. Alguém sabia onde elas estavam. Alguém ia conseguir ajuda. Ela voltou correndo para junto de Júlia, que tinha fechado os olhos e estava respirando de forma irregular. Júlia! Júlia! Acorda! Os bombeiros estão vindo! A menina abriu os olhos devagar, mas Marina podia ver que ela estava ficando confusa, desorientada. Eram sinais claros de que os níveis de açúcar no sangue estavam perigosos. Júlia, preciso que você me ajude agora. Sua mãe guarda a insulina onde na pochete? Com mãos trêmulas, Júlia abriu a pochete e mostrou uma pequena caneta aplicadora e algumas agulhas descartáveis. Marina nunca tinha visto aquilo na vida, mas sabia que não tinha escolha. Meu amor, você vai ter que me ensinar como sua mãe faz, tá bem? Vou tentar ajudar você até os bombeiros chegarem. Júlia estava ficando mais fraca, mas ainda conseguia falar. Com a voz baixinha, ela explicou como a mãe preparava essa aplicação, onde colocava a agulha, como apertava o botão da caneta. Marina seguiu as instruções com o coração batendo descompassado. Suas mãos tremiam tanto que ela precisou parar várias vezes para respirar fundo. Quando finalmente conseguiu aplicar a insulina, Júlia deu um suspiro de alívio. Doeu menos do que eu pensava, a menina sussurrou, conseguindo até esboçar um sorrisinho fraco. Do lado de fora, Marina podia ouvir o barulho de motores se aproximando. Não eram carros comuns. Tinham o som característico de veículos de emergência lutando contra a enchente. Seu coração se encheu de esperança. Pela janela, ela viu um bote dos bombeiros se aproximando lentamente, navegando entre os carros submersos e detritos que flutuavam na água. Havia 3 homens no bote, todos usando coletes salva-vidas e capacetes. Marina acenou freneticamente da janela. Um dos bombeiros a viu e gritou, Quantas pessoas tem aí? 2! Uma criança diabética que acabou de tomar insulina. Vamos subir aí. Preparem as coisas. Os bombeiros entraram pela janela quebrada, trazendo uma maca pequena e equipamentos médicos. O líder da equipe, um homem de uns 40 anos com barba grisalha, se aproximou de Júlia imediatamente. Oi, princesa. Sou o sargento Carlos. Você está se sentindo melhor? Júlia assentiu, mas ainda se segurava em Marina como se não quisesse se separar dela. Aplicamos a insulina há uns 15 minutos. Marina explicou. Ela estava muito mal antes. O sargento examinou rapidamente Júlia, verificando os sinais vitais. Vocês fizeram a coisa certa. Salvaram a vida dela. Ele olhou para Marina com uma expressão de respeito. Foi você que aplicou a insulina? Ela me ensinou como fazer. Eu nunca tinha feito isso na vida. Parabéns. Muitos adultos não teriam coragem de fazer o que você fez. Eles colocaram Júlia na maca e a levaram cuidadosamente até a janela. Marina o seguiu, mas quando chegou sua vez de descer para o bote, Júlia se agarrou na mão dela. Não vai me deixar no hospital sozinha, vai? Marina sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Claro que não, meu amor. Vou ficar com você até sua mãe chegar. No bote, durante o trajeto até o hospital, Marina segurou a mão de Júlia e percebeu que algo tinha mudado dentro dela para sempre. Não sabia explicar o quê, mas tinha certeza de que aquele dia marcaria um antes e um depois na sua vida. Aos 35 anos, ela tinha se resignado com a ideia de que talvez nunca tivesse filhos, nunca encontrasse alguém especial. Mas ali, segurando uma criança assustada que nem conhecia, ela sentiu um instinto maternal tão forte que a surpreendeu. O que ela não imaginava era que, ao salvar Júlia, estava plantando a semente do maior milagre que poderia receber. Um milagre que só se revelaria nos próximos dias, quando descobrisse que às vezes o destino usa as situações mais desesperadoras para nos dar exatamente aquilo que mais precisamos. Aquele momento, segurando uma criança assustada que nem conhecia, ela sentiu algo que nunca tinha sentido antes. Um instinto maternal tão forte que a surpreendeu, como se Júlia fosse sua própria filha. O que ela não imaginava
era que, ao salvar Júlia, estava plantando a semente do maior milagre que poderia receber. Um milagre que só se revelaria nos próximos dias, quando descobrisse que às vezes o destino usa as situações mais desesperadoras para nos dar exatamente aquilo que mais precisamos. No hospital, a correria era total. Marina seguiu a maca de Júlia pelos corredores brancos, ainda com as roupas encharcadas e sujas da enchente. Os enfermeiros corriam de um lado para outro, atendendo outras vítimas da tragédia que havia atingido a cidade. O pronto-socorro estava lotado. "Senhorita, precisa aguardar aqui", disse uma enfermeira. Barrem o caminho quando eles chegaram à porta da sala de emergência. "Não!", Júlia gritou da maca, estendendo a mão na direção de Marina. "Ela prometeu que não ia me deixar." Marina olhou para a enfermeira com desespero. "Por favor, a mãe dela ainda não chegou. Ela está sozinha." A enfermeira hesitou por um momento, vendo o pânico nos olhos da criança. "Você é família?" Marina parou. Tecnicamente, ela não era nada da Júlia. Era uma estranha que tinha encontrado a menina por acaso. "Eu a salvei da enchente." O médico que estava examinando Júlia olhou para cima. Era um homem alto, moreno, com olhos cansados, mas gentis. Ele tinha por volta de 40 anos e usava um jaleco branco manchado pelo longo dia de trabalho. "Deixe ela entrar", ele disse para a enfermeira. "A criança precisa de alguém familiar perto neste momento." Marina sentiu uma onda de gratidão. Ela se aproximou da maca e segurou a mão de Júlia novamente. "Sou o Dr. Rafael." O médico se apresentou enquanto examinava os sinais vitais da menina. "Você foi muito corajosa aplicando a insulina. Salvou a vida dela." "Eu nem sabia o que estava fazendo", Marina confessou. "Só segui o que ela me falou. Às vezes é exatamente isso que precisamos fazer. Confiar no instinto." Rafael sorriu levemente, mas Marina notou uma profundidade naquele sorriso, como se ele soubesse exatamente do que estava falando. Enquanto Rafael trabalhava, Marina observou como ele tratava Júlia. Não era apenas profissional. Era carinhoso, paciente, explicava cada procedimento para a menina com uma delicadeza que a surpreendeu. Ela notou que ele não usava aliança. "Júlia, vou precisar colher um pouquinho do seu sangue para ver como está o açúcar, tá bem?" Rafael disse, preparando uma pequena agulha. "Vai doer bem menos que a picada de formiga." "A tia Marina vai ficar aqui comigo?" Júlia perguntou, olhando entre os dois adultos. Marina sentiu o coração se apertar. Tia Marina. A menina nem a conhecia direito, mas já tinha criado esse vínculo. "Vou ficar aqui até sua mãe chegar", Marina prometeu. Rafael coletou o sangue e enviou para análise. Enquanto esperavam o resultado, ele puxou uma cadeira para Marina sentar ao lado da maca. "Você está tremendo", ele observou. "Quando foi a última vez que comeu alguma coisa?" Marina nem tinha pensado nisso. "Não sei. Estava preparando o almoço quando tudo começou." "Enfermeira", Rafael chamou. "Traga um cobertor e alguma coisa quente para ela beber." "Não precisa", Marina protestou. "Estou bem. Você passou por um trauma também. Precisa se cuidar." Rafael a olhou diretamente nos olhos e Marina sentiu algo estranho no estômago. Não era apenas a fome. O resultado do exame chegou rapidamente. Os níveis de açúcar de Júlia estavam estabilizando, mas ela precisaria ficar em observação por algumas horas. "E a mãe dela?", Marina perguntou. "Alguém conseguiu contato?" "Estamos tentando. O problema é que muitas linhas telefônicas estão fora do ar por causa da enchente." Rafael pareceu preocupado. "Você sabe onde ela trabalha?" "Júlia me disse que a mãe saiu para trabalhar, mas não disse onde." Rafael se virou para a menina. "Júlia, querida, você lembra onde sua mãe trabalha?" "No mercado", Júlia respondeu sonolenta. O susto e o estresse tinham deixado ela exausta. "Ela trabalha no caixa do mercado grande." "Qual mercado?" Rafael insistiu gentilmente. "O que tem o leão na frente." Marina e Rafael se entreolharam. Havia pelo menos 3 mercados grandes na cidade, e com a enchente, seria difícil saber qual deles ainda estava funcionando ou se era seguro chegar até lá. "Vou mandar alguém tentar localizar ela", Rafael disse. "Por enquanto, Júlia precisa descansar." Uma enfermeira trouxe um cobertor para Marina e uma xícara de chá quente. Ela se enrolou no cobertor, sentindo finalmente o frio e o cansaço chegarem. Júlia tinha adormecido,
a mãozinha ainda segurando levemente os dedos de Marina. Você tem filhos? Rafael perguntou baixinho, para não acordar a menina. Não. A resposta saiu mais melancólica do que Marina gostaria. Mas tem jeito de mãe. Marina olhou para ele, surpresa com o comentário. Como assim? A forma como cuidou dela. A forma como ela confia em você. Isso não é comum entre estranhos. Marina ficou em silêncio por um momento. Eu sempre quis ter filhos, mas a vida nunca deu certo. Não é tarde demais, Rafael disse suavemente. Tenho 35 anos. Estou solteira há 3 anos. Trabalho demais. Marina riu amargamente. Acho que esse trem já passou. Rafael a olhou com uma expressão estranha. Sabe, eu pensava a mesma coisa até pouco tempo atrás. Antes que Marina pudesse perguntar o que ele queria dizer, uma comoção no corredor chamou a atenção de ambos. Era uma mulher negra, de uns 30 anos, completamente molhada e desesperada, gritando por Júlia. Essa deve ser a mãe, Rafael disse, se levantando. A mulher entrou correndo na sala, os olhos procurando freneticamente pela filha. Quando viu Júlia na maca, desabou em choro. Meu Deus, minha filha, eu estava desesperada. Não conseguia sair do trabalho, a água subiu muito rápido. Júlia acordou com a voz da mãe e se jogou nos braços dela. As duas choraram juntas, e Marina sentiu uma pontada no peito. Era a alegria ver mãe e filha reunidas, mas também era uma dor estranha. Como se estivesse perdendo alguma coisa que nem sabia que tinha encontrado. Mãe, foi a tia Marina que me salvou, Júlia disse, apontando para Marina. Ela quebrou a janela e me tirou da casa. E ainda aplicou minha insulina quando eu estava passando mal. A mãe de Júlia olhou para Marina com os olhos cheios de lágrimas. Como eu posso agradecer? Você salvou minha filha. Qualquer pessoa faria a mesma coisa, Marina respondeu, mas sua voz saiu embargada. Não faria. A mulher se aproximou e abraçou Marina forte. Eu me chamo Carla, e você acabou de ganhar uma família. Marina se emocionou com as palavras, mas ao mesmo tempo sentiu que sua parte na história de Júlia estava chegando ao fim. A menina estava segura, com a mãe, sob cuidados médicos. Não precisava mais dela. Eu vou indo, Marina disse, se levantando. Vocês precisam de tempo juntas. Não vai, Júlia protestou. Tia Marina, você prometeu que ia ficar. Meu amor, sua mãe chegou. Você está segura agora. Júlia começou a chorar. Mas eu quero que você fique. Você é minha amiga. Marina olhou para Carla procurando ajuda, mas a mãe de Júlia apenas sorriu. Júlia tem razão. Depois do que você fez, você faz parte da nossa família agora. Rafael, que tinha observado toda a cena em silêncio, se aproximou. Carla, Júlia vai precisar ficar aqui por mais algumas horas. Apenas por precaução. Vocês podem ficar todas. Eu realmente preciso ir, Marina insistiu. Tenho que ver se minha casa está bem, se minha vizinha conseguiu chegar na escola. Pelo menos deixe seu telefone, Carla pediu, para Júlia poder falar com você. Marina anotou seu número num papel e entregou para Carla. Quando se aproximou para se despedir de Júlia, a menina a abraçou forte. Você vai vir me visitar? Claro que sim, meu amor. Promete? Marina olhou nos olhinhos esperançosos da criança e sentiu o peito se apertar. Prometo. Quando Marina chegou na recepção do hospital, Rafael apareceu atrás dela. Você vai para casa como? Seu carro deve estar perdido na enchente. Marina nem tinha pensado nisso. O carro realmente devia estar submerso perto do seu prédio. Vou chamar um táxi. Vou te levar. Estou saindo do plantão mesmo. Não precisa. Você já fez muito. Insisto. Depois de tudo que você fez hoje, é o mínimo. Marina estava cansada demais para argumentar. Eles caminharam juntos até o estacionamento do hospital. O carro de Rafael era um sedã azul simples, mas limpo e confortável. Durante o trajeto, eles conversaram pouco. Marina olhava pela janela, vendo os estragos que a enchente tinha deixado pela cidade. Carros abandonados, postes caídos, lama e detritos por toda parte. Ia demorar semanas para a cidade voltar ao normal. Onde você trabalha? Rafael perguntou, quebrando o silêncio. Sou contadora. Trabalho numa empresa de consultoria. Gosta do que faz? Marina pensou na pergunta. É um trabalho estável. Paga as contas. Isso não respondeu minha pergunta. Ela olhou para ele. Não, eu não gosto.
Mas depois dos 30 é difícil mudar de vida. Eu mudei aos 38. Como assim? Era cirurgião. Trabalhava num hospital particular, ganhava muito bem. Tinha consultório próprio, casa grande, carro importado. E largou tudo isso? Minha esposa morreu num acidente de carro há 2 anos. Câncer no cérebro, descoberto tarde demais. A voz de Rafael ficou mais baixa. Percebi que toda aquela vida não tinha sentido se não tivesse alguém para compartilhar. Marina sentiu um aperto no peito. Sinto muito. Agora trabalho aqui no hospital público. Ganho muito menos, mas sinto que estou realmente ajudando as pessoas. Como você ajudou Júlia hoje? Eles chegaram ao prédio de Marina. A água tinha baixado, mas ainda havia lama e detritos espalhados por toda parte. O carro dela estava realmente perdido, meio enterrado numa pilha de galhos e lixo. Quer que eu suba com você? Para ver se está tudo bem no apartamento? Marina hesitou. Parte dela queria aceitar, queria continuar conversando com Rafael. Mas outra parte estava cansada, emocionalmente exausta. Acho que está tudo bem. Moro no térreo, mas a água não deve ter entrado muito. Toma. Rafael pegou um cartão na carteira e entregou para ela. Se precisar de alguma coisa, qualquer coisa, me liga. Marina pegou o cartão e olhou para ele. Havia algo nos olhos de Rafael que ela não conseguia decifrar. Interesse? Preocupação genuína? Ou apenas a gentileza de quem também conhecia a solidão? Obrigada, por tudo. Eu que agradeço. Hoje eu vi algo muito raro. O quê? Alguém que arrisca a própria vida por uma criança desconhecida. Isso me lembrou de por que escolhi ser médico. Rafael esperou até Marina entrar no prédio antes de ir embora. Ela subiu as escadas devagar, sentindo o peso de tudo que tinha acontecido naquele dia. O apartamento estava úmido e com cheiro de mofo, mas não tinha sofrido grandes danos. Marina tomou um banho quente e se trocou, mas não conseguiu tirar Júlia da cabeça. Nem Rafael. Era estranho. Em um dia, 2 pessoas tinham entrado na vida dela de forma completamente inesperada. E agora ela sentia um vazio que não existia antes. Ela pegou o cartão de Rafael e ficou olhando para ele. No verso, ele tinha escrito à mão: "Obrigado por me lembrar que ainda existem anjos na terra." Marina sorriu pela primeira vez desde que tinha chegado em casa. Não sabia ainda, mas aquele havia sido apenas o primeiro dia da maior transformação da sua vida. O destino tinha plantado 2 sementes no mesmo dia. Uma criança que despertou nela o instinto maternal que julgava perdido, e um homem que também conhecia a dor da perda e o valor dos recomeços. O milagre estava apenas começando. Marina acordou no dia seguinte com o telefone tocando insistentemente. Ainda estava meio grogue, tentando processar tudo o que tinha acontecido no dia anterior. Quando atendeu, ouviu a voz alegre de Júlia do outro lado da linha. "Tia Marina, você dormiu bem?" Marina sorriu involuntariamente. "Oi, meu amor. Como você está se sentindo?" "Bem melhor. O Dr. Rafael disse que posso ir para casa hoje à tarde. Você vai vir me buscar?" Marina hesitou. Ela tinha prometido visitar Júlia, mas não esperava que fosse tão cedo. "Claro, meu amor. Que horas?" "Às 3 da tarde. Minha mãe vai trabalhar, mas ela disse que você pode me buscar." Depois de desligar, Marina ficou pensando. Era estranho como em apenas um dia, aquela criança tinha se tornado tão importante para ela. Era como se um instinto maternal adormecido tivesse despertado de repente. Ela passou a manhã resolvendo as questões práticas da enchente. Ligou para o seguro do carro, para a empresa onde trabalhava, avisando que não conseguiria ir por alguns dias, organizou a limpeza do apartamento. Mas durante todo o tempo, sua mente estava em Júlia e em Rafael. Às 2:30 da tarde, Marina chegou ao hospital. Ela tinha comprado um ursinho de pelúcia para Júlia. Algo simples, mas que sabia que faria a menina feliz. Quando chegou ao quarto, encontrou Júlia sentada na cama, já vestida e ansiosa para ir embora. Ao ver Marina, seus olhos brilharam. "Tia Marina, você veio!" "Claro que vim. Trouxe uma coisa para você." Marina entregou o ursinho e Júlia o abraçou forte. "Ele é lindo. Como ele se chama?" "Você que vai escolher o nome. Vou chamar ele de Coragem, porque ele vai me lembrar de como você foi corajosa para me salvar." Marina sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Como uma criança podia ter tanta sabedoria?
Rafael apareceu na porta do quarto com os papéis da alta hospitalar. Quando viu Marina, sorriu. Chegou na hora certa. Estava terminando de liberar nossa pequena heroína. Heroína? Júlia perguntou. Claro, você foi muito corajosa ontem. Ensinou a tia Marina como aplicar sua insulina. Aguentou firme até chegarmos. Isso é coisa de heroína. Júlia sorriu, orgulhosa de si mesma. E a tia Marina também é heroína, né? A maior heroína de todas, Rafael disse, olhando diretamente para Marina. Enquanto finalizavam a papelada, Rafael puxou Marina para um canto. Como você está se sentindo? Ontem você passou por um trauma grande também. Estou bem. Um pouco cansada, mas bem. Quer tomar um café depois que deixar Júlia em casa? Tenho uma pausa no plantão e gostaria de conversar com você. Marina sentiu o coração acelerar. Conversar sobre o quê? Sobre você. Sobre ontem. Sobre algumas coisas que estou sentindo e não consigo explicar. A sinceridade na voz de Rafael a pegou de surpresa. Sim, acho que podemos tomar um café. O trajeto até a casa de Júlia foi cheio de conversas animadas. A menina queria saber tudo sobre Marina. Onde ela morava, o que fazia, se tinha animais de estimação, se gostava de desenho animado. Era como se quisesse absorver cada detalhe sobre a pessoa que a tinha salvado. A casa de Júlia era simples, numa rua de classe média baixa que tinha sido bastante afetada pela enchente. Ainda havia marcas de lama nas paredes e Carla estava limpando quando elas chegaram. Marina, que bom te ver! Carla abraçou Marina como se fosse uma velha amiga. Júlia não parou de falar de você desde ontem. Como está a limpeza? Trabalhosa, mas pelo menos não perdemos muito. O que importa é que minha filha está bem, graças a você. Júlia correu para mostrar seu quarto para Marina, puxando-a pela mão. Era um quarto pequeno, mas aconchegante, com desenhos infantis nas paredes e bonecas organizadas numa prateleira. Olha, aqui vou colocar o Coragem, Júlia disse, arrumando o ursinho numa posição especial na cama. Assim ele vai cuidar de mim enquanto eu durmo. Marina se sentou na cama pequena e puxou Júlia para perto. Júlia, quero que você saiba que foi a coisa mais corajosa que já vi uma criança fazer. Você me ensinou a te ajudar quando estava passando mal. Isso salvou sua vida. Minha mãe sempre diz que quando estamos com medo, temos que pensar nas pessoas que amamos a gente. Aí a gente fica mais forte. E em quem você pensou ontem? Na minha mãe, no meu vô que morreu no ano passado. E em você, tia Marina. Em mim? Mas você nem me conhecia. Mas quando você me pegou lá na varanda, eu soube que você era boa. Meu coração falou para confiar em você. Marina abraçou Júlia, sentindo uma emoção que não conseguia explicar. Era amor. Amor por uma criança que tinha conhecido há apenas 2 dias, mas que já ocupava um lugar especial no seu coração. Quando Marina estava se despedindo, Carla a chamou para um canto. Marina, posso te fazer um pedido? Claro. Júlia se apegou muito a você. E eu entendo por quê. Você foi um anjo na vida dela, mas... Carla hesitou. Ela já sofreu algumas perdas. O pai dela nos abandonou quando descobriu sobre a diabetes. Meu pai, que era muito presente na vida dela, morreu no ano passado. Não quero que ela se machuque de novo. Marina entendeu a preocupação de Carla. Você está com medo que eu desapareça da vida dela? É que vocês são de mundos diferentes. Você tem uma vida, trabalho, responsabilidades. E Júlia é muito pequena para entender que às vezes as pessoas se afastam, mesmo sem querer. Carla, eu não vou desaparecer. Não sei explicar o que estou sentindo, mas é como se Júlia tivesse despertado algo em mim que eu nem sabia que existia. Você tem filhos? Não. E sempre achei que nunca teria. Mas desde ontem, é como se tivesse encontrado algo que não sabia que estava procurando. Carla olhou nos olhos de Marina e viu sinceridade ali. Júlia precisa de figuras positivas na vida dela. Se você realmente quer fazer parte da vida dela, eu ficaria feliz. Quero, mais do que eu jamais imaginei querer alguma coisa. 1 hora depois, Marina estava sentada num café perto do hospital, esperando Rafael. Suas mãos tremiam ligeiramente, não de frio, mas de nervosismo. Ela não conseguia entender por que estava tão ansiosa. Quando Rafael chegou, ele tinha trocado o jaleco por uma camisa azul simples e jeans. Parecia mais jovem,
mais relaxado. Desculpa o atraso. Emergência de última hora. Tudo bem. Como foi com Júlia em casa? Ela está ótima, já brincando, já falando sem parar. Marina sorriu. Acho que aquela menina tem uma energia incrível. Crianças são resilientes. Muito mais que nós, adultos. Eles pediram café e ficaram em silêncio por um momento. Rafael parecia estar lutando para encontrar as palavras certas. Marina, posso te perguntar uma coisa pessoal? Claro. Ontem, quando você estava cuidando de Júlia, eu vi algo nos seus olhos. Uma ternura, um instinto maternal que me chamou a atenção. Marina baixou os olhos. Eu sempre quis ter filhos, mas nunca deu certo. Por quê? Relacionamentos que não funcionaram, homens que não queriam compromisso. E agora, aos 35 anos, às vezes sinto que perdi minha chance. Rafael se inclinou para a frente. Sabe, quando minha esposa morreu, eu pensei que nunca mais ia conseguir sentir nada por ninguém, que meu coração tinha morrido junto com ela. E mudou alguma coisa? Ontem mudou. Vendo você com Júlia, vendo sua coragem, sua compaixão, algo despertou em mim que eu achava que estava perdido para sempre. Marina olhou para ele, o coração batendo acelerado. O que você está tentando me dizer? Que desde ontem não consigo parar de pensar em você. E não é só atração física. É algo mais profundo. Como se o destino tivesse usado aquela enchente para nos colocar no caminho um do outro. Marina sentiu as bochechas corarem. Rafael, a gente mal se conhece. Eu sei. E por isso estou te propondo que nos conheçamos melhor. Sem pressa, sem pressão, mas com honestidade sobre o que estamos sentindo. Marina ficou em silêncio por um momento, processando as palavras de Rafael. Parte dela queria correr, se proteger, manter a vida segura e previsível que tinha construído. Mas outra parte, uma parte que tinha sido despertada por Júlia e agora se sentia atraída por Rafael, queria arriscar. Eu também não consigo parar de pensar em você, ela confessou. E isso me assusta. Por quê? Porque eu não costumo me envolver com facilidade. Porque tenho medo de me machucar. E porque tem Júlia no meio disso tudo. Júlia é um presente na vida de todos nós. Ela nos trouxe um para o outro. Marina sorriu. Você acredita em destino? Até 2 dias atrás eu teria dito que não. Mas como explicar de outra forma? Uma enchente que acontece justamente quando você está saindo para ajudar uma vizinha. Uma criança diabética que você encontra por acaso. Um médico que estava de plantão justamente naquele dia. Quando você põe dessa forma, realmente parece mais que coincidência. Marina, quero te pedir uma coisa. O quê? Dê uma chance para nós dois. Para descobrirmos o que isso pode se tornar. E dê uma chance para você ser a pessoa maravilhosa que vi cuidando de Júlia. Marina olhou nos olhos de Rafael e viu sinceridade, esperança e algo mais. Viu a possibilidade de felicidade que ela tinha desistido de procurar. Está bem, ela disse finalmente. Mas devagar. Um passo de cada vez. Rafael sorriu, e foi o sorriso mais genuíno que Marina tinha visto nele. Um passo de cada vez. Eles conversaram por mais 2 horas, compartilhando histórias, sonhos, medos. Marina descobriu que Rafael gostava de cozinhar, que tocava violão, que fazia trabalho voluntário numa creche aos fins de semana. Rafael descobriu que Marina gostava de ler, que sonhava em viajar para a Itália, que tinha medo de cachorro grande, mas adorava gatos. Quando se despediram, Rafael segurou a mão de Marina por um momento. Posso te ligar amanhã? Por favor. E Marina? Sim. Obrigado por ter salvado Júlia. E obrigado por ter me salvado também, mesmo sem saber. Marina voltou para casa com o coração mais leve do que tinha estado em anos. Ela não sabia o que o futuro reservava, mas pela primeira vez em muito tempo, estava animada para descobrir. Naquela noite, antes de dormir, ela olhou para o cartão de Rafael na mesinha de cabeceira. No verso, além da mensagem sobre anjos, ele tinha escrito um número de telefone pessoal e uma frase: para novos começos. Marina sorriu. Novos começos. Talvez fosse exatamente disso que ela precisava. E talvez, só talvez, o milagre que ela tinha ajudado a criar salvando Júlia estivesse apenas começando a se revelar em sua própria vida. Do outro lado da cidade, Rafael também estava pensando na conversa do café.
Pela primeira vez desde a morte da esposa, ele conseguiu imaginar um futuro com alguém. E não era apenas sobre ele e Marina. Era sobre eles três. Ele, Marina e Júlia. Uma família que o destino tinha juntado da forma mais improvável possível. O milagre estava ganhando forma, devagar, como todas as coisas verdadeiras da vida. 2 semanas se passaram desde a enchente e a vida de Marina tinha mudado completamente. Ela visitava Júlia quase todos os dias. Levava a menina ao parque, ajudava com os deveres de casa, participava das consultas médicas. Era como se tivesse ganhado uma filha da noite para o dia. Rafael também se tornou uma presença constante. Eles saíam para jantar, conversavam por horas no telefone, e Marina descobriu que ele era tudo que sempre sonhou encontrar em um homem. Gentil, inteligente, carinhoso e com os mesmos valores que ela. Naquele sábado de manhã, Marina estava na cozinha de Carla ajudando a preparar o almoço, quando Júlia apareceu correndo. Tia Marina, o Dr. Rafael chegou. Marina sentiu o coração acelerar. Rafael tinha dito que passaria para buscar as duas para um passeio no parque, mas ela ainda ficava nervosa quando ele chegava. Era uma sensação boa, mas assustadora. Oi, Rafael, Marina disse quando ele entrou na cozinha. Oi, lindas. Ele beijou o rosto de Marina suavemente e depois se abaixou para dar um abraço em Júlia. Como estão minhas 2 meninas favoritas? Marina sentiu uma pontada no peito quando ele disse, minhas 2 meninas. Era exatamente assim que ela queria se sentir, parte de uma família. Tia Marina estava me ensinando a fazer brigadeiro, Júlia disse animada. Sério? E posso provar? Claro, mas só um porque não está pronto ainda. Rafael provou o brigadeiro e fez uma expressão exagerada de aprovação que fez Júlia rir gostosamente. Está delicioso. Vocês 2 são ótimas cozinheiras. Carla observava a cena da porta da cozinha com um sorriso no rosto. Mais tarde, quando Rafael e Júlia estavam no quintal, ela puxou Marina para conversar. Marina, posso te fazer uma pergunta indiscreta? Claro. Você está apaixonada por ele? Marina sentiu as bochechas corarem. É complicado. Por quê? Porque tudo aconteceu muito rápido. 2 semanas atrás eu nem conhecia vocês. E agora parece que vocês sempre fizeram parte da minha vida. E isso é ruim? Não é ruim, mas me assusta. E se for só uma ilusão? E se quando a emoção do que aconteceu passar, a gente perceber que não tem nada em comum? Carla sorriu. Marina, você já parou para pensar que talvez seja exatamente o contrário? Que vocês se encontraram justamente porque eram feitos um para o outro? Como assim? Olha, eu não entendo muito de destino e essas coisas, mas sei reconhecer quando alguém ama minha filha de verdade. E sei reconhecer quando um homem olha para uma mulher como o Rafael olha para você. E como ele olha para mim? Como se você fosse a resposta para uma oração que ele nem sabia que estava fazendo. Naquela tarde, os 3 foram ao parque municipal. Júlia correu para o playground enquanto Marina e Rafael se sentaram num banco, observando a menina brincar. Ela está muito melhor, Rafael comentou. Fisicamente ou emocionalmente? As 2 coisas. Antes da enchente, segundo Carla, ela estava mais retraída, mais triste. Acho que perder o avô no ano passado afetou muito ela. E agora? Agora ela está radiante, falante, brincalhona, cheia de vida. Rafael olhou para Marina. Acho que ter você na vida dela fez toda a diferença. Ou talvez ter você também. Rafael sorriu. Nós 2. Eles ficaram em silêncio por um momento, observando Júlia no escorregador. Marina, posso te contar uma coisa? Claro. Ontem eu estava organizando algumas coisas da minha esposa. Fotos, cartas, lembranças. E pela primeira vez desde que ela morreu, eu consegui olhar para aquelas coisas sem sentir apenas dor. O que você sentiu? Gratidão. Gratidão por ter vivido aquele amor. E gratidão por ter a chance de viver um novo amor. Marina olhou para ele surpreendida. Você acha que é isso que estamos vivendo? Amor? Você não acha? Marina hesitou. Claro que achava. Desde a primeira vez que Rafael sorriu para ela no hospital, desde a primeira conversa no café, ela sabia que estava se apaixonando. Mas admitir isso em voz alta tornava tudo mais real, mais assustador. Sim, acho que sim. Rafael segurou a mão dela. Marina,
Eu sei que tudo isso está acontecendo muito rápido. Sei que você tem medo. Eu também tenho. Mas não quero desperdiçar tempo fingindo que não estou sentindo o que estou sentindo. E o que você está sentindo? Que te amo. Que amo a forma como você cuida de Júlia. Como ela se ilumina quando te vê. Como você fez minha vida fazer sentido novamente. Marina sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Rafael, não precisa me responder agora. Só queria que você soubesse. Júlia voltou correndo do playground e se jogou no colo de Marina. Tia Marina, você está chorando? Estou bem, meu amor. São lágrimas de alegria. Por quê? Marina olhou para Rafael, depois para Júlia. Porque estou muito feliz de ter vocês na minha vida. Eu também estou feliz, Júlia disse, abraçando Marina forte. Você pode ficar para sempre? A pergunta inocente da criança ecoou no coração de Marina como um eco. Ficar para sempre. Era exatamente isso que ela queria. Quero ficar, meu amor. Naquela noite, depois de deixar Júlia em casa, Rafael levou Marina para jantar num restaurante simples, mas aconchegante. Durante a refeição, eles conversaram sobre planos para o futuro, sobre sonhos e expectativas. Marina, tem uma coisa que preciso te perguntar. Fala, como você se sente em relação a ter filhos? Quero dizer, filhos biológicos? A pergunta pegou Marina de surpresa. Por quê? Você quer ter filhos? Sempre quis. Minha esposa e eu tentamos por anos, mas ela não conseguia engravidar. Era uma das tristezas da nossa vida. Marina ficou em silêncio por um momento. Eu sempre quis ter filhos também, mas nos últimos anos, principalmente depois que fiz 35, meio que desisti da ideia. E agora? Agora, com Júlia, com você. É como se esse sonho tivesse voltado à vida. Rafael sorriu. Você gostaria de ter filhos comigo? A pergunta era tão direta, tão honesta, que Marina ficou sem palavras por um momento. Rafael, a gente está junto há 2 semanas. Eu sei. Mas algumas coisas a gente sabe desde o primeiro momento, não é? Marina olhou nos olhos dele e viu sinceridade, amor, esperança. Viu o futuro que sempre sonhou, mas nunca acreditou que fosse possível. Sim, ela disse finalmente. Eu gostaria. Uma semana depois, Marina estava no consultório médico para um check-up de rotina que tinha adiado há meses. Era uma consulta simples, mas ela queria se certificar de que estava tudo bem, especialmente agora que tinha começado a pensar seriamente em ter filhos. Marina, todos os seus exames estão normais, a doutora Paula disse, analisando os resultados. Mas tem uma coisa aqui que me chamou a atenção. O quê? Marina sentiu o coração acelerar. Quando foi sua última menstruação? Marina pensou. Com toda a correria das últimas semanas, ela nem tinha reparado. Faz umas 3 semanas? E você tem ciclos regulares? Sempre tive. A doutora sorriu. Marina, você está grávida. O mundo de Marina pareceu parar. Como assim? Aproximadamente 4 semanas. Bem no início ainda, mas é isso mesmo. Marina ficou em silêncio, tentando processar a informação. Grávida. Ela estava grávida. Mas, como? Eu tomava anticoncepcional. Você passou por algum estresse recente? Mudança de rotina? Antibióticos? Marina pensou na enchente, nos dias de tensão, no estresse emocional. Sim, algumas coisas. Isso pode afetar a eficácia do anticoncepcional. O importante é que você está bem. E o bebê também. Bebê. Marina repetiu baixinho. Eu vou ter um bebê. Você está feliz? Marina pensou em Rafael, em Júlia, em tudo o que tinha acontecido nas últimas semanas. Era como se o universo estivesse conspirando para dar a ela tudo o que sempre sonhou. Estou em choque, mas, sim, estou feliz. Quando saiu do consultório, Marina estava atordoada. Grávida. Ela estava grávida de Rafael, do homem que amava, que tinha entrado na vida dela da forma mais inesperada possível. Mas como contar para ele? Eles mal estavam juntos há 3 semanas. Não iriam pensar que ela estava tentando prendê-lo, que estava aproveitando da situação? Marina passou o resto do dia pensando, tentando encontrar a forma certa de dar a notícia. Quando Rafael ligou à noite, ela quase contou, mas não conseguiu. Você está bem? Ele perguntou. Sua voz está estranha. Estou bem. Só um pouco cansada. Quer que eu vá aí? Não, está tudo bem.
A gente se vê amanhã. Mas Marina não dormiu naquela noite. Ficou pensando no bebê que estava crescendo dentro dela, no futuro que de repente parecia tão incerto e ao mesmo tempo tão cheio de possibilidades. No dia seguinte era sábado, e Rafael apareceu de manhã cedo com o café da manhã. Trouxe pão de açúcar, frutas, suco de laranja. Rafael, preciso te contar uma coisa. Ele parou o que estava fazendo e olhou para ela. Você está pálida. O que aconteceu? Marina respirou fundo. Ontem eu fui ao médico, fazer uns exames de rotina. E descobri que estou grávida. Rafael ficou paralisado, o pacote de pães na mão, olhando para Marina como se não tivesse entendido. Grávida? De 4 semanas. Rafael colocou o pacote na mesa devagar e se aproximou de Marina. É meu? Claro que é seu! Marina se sentiu ofendida com a pergunta, mas entendeu a surpresa dele. Marina, Rafael a puxou para um abraço forte. Meu Deus, Marina, um bebê. Nosso bebê. Você está feliz? Marina perguntou, a voz abafada no peito dele. Rafael se afastou para olhar nos olhos dela. Estou mais que feliz. Estou completo. Ele beijou Marina com uma paixão que ela nunca tinha experimentado, e quando se separaram, os dois estavam chorando. Um bebê, Rafael sussurrou. Nossa família vai crescer. Nossa família. Você, eu, Júlia, e agora esse pequeno milagre a caminho. Rafael colocou a mão na barriga ainda lisa de Marina. Marina, eu te amo tanto que às vezes dói. E agora vamos ter um filho juntos. Marina sentiu uma felicidade tão intensa que quase doía. Em menos de um mês, sua vida tinha mudado completamente. Ela tinha encontrado o amor. Tinha ganhado uma filha do coração. E agora estava esperando um bebê. Rafael, isso não te assusta? Tudo acontecendo tão rápido? Me assusta? Marina, esse é o milagre que eu pedi em todas as orações desde que minha esposa morreu. Você, uma família, a chance de ser feliz novamente. Ele segurou o rosto dela entre as mãos. Você é meu milagre. E agora esse bebê é a prova de que algumas coisas são mesmo destino. Marina sorriu através das lágrimas. Destino. Talvez fosse isso mesmo. Talvez a enchente, Júlia, Rafael e agora o bebê fossem parte de um plano maior que ela não conseguia entender, mas estava aprendendo a aceitar. O milagre que tinha começado com o salvamento de uma criança estava se multiplicando, crescendo, tomando formas que ela nunca imaginou. E pela primeira vez na vida, Marina se sentiu verdadeiramente completa. 6 meses depois, Marina estava na cozinha preparando o almoço quando sentiu uma pontada nas costas. Sua barriga já estava redonda, mostrando os 6 meses de gestação. E Júlia adorava conversar com o bebê. Tia Marina, posso falar com meu irmãozinho? Júlia perguntou se aproximando. Claro, meu amor. Ele adora ouvir sua voz. Júlia colocou a boca perto da barriga de Marina. Oi, bebê. Sou sua irmã mais velha, Júlia. Estou ansiosa para você nascer para a gente brincar juntos. Marina sorriu, acariciando os cabelos da menina. Nos últimos meses, Júlia tinha se tornado oficialmente sua filha do coração. E agora Rafael estava finalizando os papéis para adotá-la legalmente. Carla tinha ficado emocionada com o pedido, sabendo que Júlia teria uma família completa. Tia Marina. Júlia levantou os olhos. Posso te perguntar uma coisa? Sempre, meu amor. Quando eu estava na enchente, muito assustada, eu fiz um pedido para o meu vô que está no céu. Que pedido? Pedi para ele mandar alguém cuidar de mim e da minha mãe. Alguém que fosse muito bom e que amasse a gente de verdade. Marina sentiu os olhos se encherem de lágrimas. E o que aconteceu? Ele mandou você, e depois mandou o Dr. Rafael também. E agora a gente vai ter um bebê. Júlia sorriu. Acho que meu vô é muito poderoso no céu. Naquele momento, Rafael chegou do hospital, cansado, mas sorrindo ao ver as duas na cozinha. Como estão minhas 3 pessoas favoritas? Ele perguntou, beijando Marina, e depois se abaixando para abraçar Júlia. 4, Júlia corrigiu. Tem o bebê também. É verdade. Minhas 4 pessoas favoritas. Rafael colocou a mão na barriga de Marina. E como está nosso pequeno hoje? Agitado. Acho que está ansioso para conhecer o papai. Rafael tinha proposto o casamento 1 mês depois de descobrirem a gravidez. Não foi nada elaborado. Apenas uma conversa sincera numa tarde de domingo.
com Júlia presente, sobre quererem oficializar a família que já eram no coração. Marina, Rafael tinha dito naquele dia, não tenho anel, não preparei discurso bonito. Só sei que quero passar o resto da vida com você e com Júlia. Quer casar comigo? A resposta de Marina tinha sido um sim entre lágrimas, e Júlia tinha gritado de alegria dizendo que finalmente ia ter uma família completa. O casamento havia sido simples, numa cerimônia pequena com apenas os amigos mais próximos e colegas do hospital. Júlia tinha sido a dama de honra, levando as alianças num coração de pelúcia, e Carla tinha chorado a cerimônia inteira. Agora, na cozinha da casa nova que tinham comprado juntos, Rafael observou Marina e Júlia conversando e sentiu uma gratidão imensa. Sabe, ele disse, às vezes acordo de manhã e acho que tudo isso é um sonho. Por quê? Porque é felicidade demais para uma vida só. Você, Júlia, o bebê chegando, nossa família. Marina se aproximou dele. Rafael, você já parou para pensar que talvez a gente mereça essa felicidade? Que depois de tanta dor, de tanta perda, a vida está nos devolvendo tudo multiplicado. Você acha mesmo? Tenho certeza. A enchente não foi uma tragédia na nossa vida. Foi o milagre disfarçado que a gente precisava para se encontrar. Naquela tarde, eles foram juntos ao ultrassom. Era a consulta em que descobririam o sexo do bebê, e Júlia estava mais ansiosa que os próprios pais. Eu quero que seja uma menina, ela disse no carro. Assim vou ter uma irmãzinha para cuidar. E se for um menino? Rafael perguntou. Aí eu vou ter um irmãozinho para proteger. Na clínica, quando a médica passou o gel na barriga de Marina e a imagem do bebê apareceu na tela, os três ficaram emocionados. Está tudo perfeito, a doutora disse. Bebê saudável, desenvolvimento normal. E querem saber o sexo? Queremos! Júlia gritou, fazendo todo mundo rir. É uma menina! Júlia saltou da cadeira. Eu sabia! Eu sabia que ia ser uma menina. Marina e Rafael se olharam, os olhos cheios de lágrimas. Uma filha. Eles iam ter uma filha. Como vamos chamar ela? Rafael perguntou. Esperança, Marina disse sem hesitar. Porque foi isso que ela trouxe para a nossa vida desde o primeiro dia. Esperança, Rafael repetiu. É perfeito. Esperança Marina Silva, Júlia completou. Para ter o nome da tia Marina também. 2 meses depois, numa manhã de domingo, Marina acordou sentindo as primeiras contrações. Rafael estava fazendo café quando ela apareceu na cozinha, segurando a barriga. Acho que chegou a hora. Tem certeza? As contrações estão regulares há 1 hora. Rafael entrou em modo médico imediatamente, cronometrando as contrações, verificando se estavam próximas o suficiente para irem ao hospital. Júlia acordou com a movimentação e apareceu na sala de pijama. O bebê vai nascer? Acho que sim, meu amor. Marina disse entre uma contração e outra. Posso ir junto? Marina e Rafael se entreolharam. Eles tinham conversado sobre isso e decidiram que se Júlia quisesse, poderia estar presente no nascimento da irmã. Se você quiser, pode ficar na sala de espera. E se tudo correr bem, pode entrar para conhecer sua irmã, logo depois que ela nascer. Júlia abraçou Marina com cuidado. Tia Marina, você vai ficar bem? Vou ficar ótima, meu amor. E logo nossa esperança vai estar aqui. O trajeto para o hospital foi cheio de ansiedade e expectativa. Rafael dirigia com cuidado enquanto Marina respirava através das contrações que estavam ficando cada vez mais próximas. No hospital, Marina foi direto para a sala de parto. O trabalho de parto durou 6 horas, com Rafael segurando sua mão o tempo todo e sussurrando palavras de encorajamento. Você é a mulher mais forte que conheço, ele dizia. Nossa filha vai nascer sabendo que tem a mãe mais corajosa do mundo. Quando finalmente chegou o momento do nascimento, Marina fez força com toda a energia que tinha, pensando em Júlia esperando lá fora, em Rafael ao seu lado, na família que tinham construído juntos. Mais uma força, Marina! A obstetra encorajou. E então, num choro forte e saudável, Esperança veio ao mundo. Pequena, vermelha, perfeita. Ela é linda, Rafael chorou, olhando para a filha nos braços de Marina. Nossa pequena Esperança. Marina olhou para a filha e se lembrou do dia da enchente,
de como tudo tinha começado com o desejo simples de ajudar uma criança. E agora, ali nos seus braços, estava a prova de que os milagres realmente existem. Pode chamar Júlia? Marina pediu para a enfermeira. Minutos depois, Júlia entrou na sala na ponta dos pés, os olhos arregalados de curiosidade e emoção. Ela é muito pequeninha, sussurrou, se aproximando da cama. Quer segurar sua irmã? Marina perguntou. Júlia assentiu, e com a ajuda de Rafael, segurou Esperança nos braços pela primeira vez. A bebê parou de chorar imediatamente, como se reconhecesse a voz da irmã mais velha. Oi, Esperança, Júlia disse baixinho. Sou sua irmã Júlia. Eu te protegi quando você estava na barriga da mamãe, e vou continuar te protegendo agora. Marina e Rafael se olharam por cima das cabeças das duas meninas, os corações transbordando de amor e gratidão. Obrigada, Marina sussurrou para Rafael. Por quê? Por ter me dado a família dos meus sonhos. Eu que agradeço, por ter salvado Júlia, por ter me salvado, por ter nos dado nossa esperança. Naquela noite, já instalados no quarto do hospital, com Esperança dormindo no berço ao lado da cama e Júlia acomodada numa poltrona próxima, Marina refletiu sobre tudo o que tinha acontecido nos últimos meses. Há menos de um ano, ela era uma mulher solitária, resignada com uma vida sem grandes emoções. E agora era mãe de duas meninas, esposa do homem que amava, parte de uma família que tinha sido construída da forma mais improvável possível. Rafael, ela disse baixinho para não acordar as meninas. Você se lembra do que disse no primeiro dia? Que às vezes o destino usa as situações mais desesperadoras para nos dar o que precisamos? Lembro. Você tinha razão. A enchente não foi uma tragédia. Foi o universo arrumando um jeito de juntar 4 pessoas que precisavam uma das outras. Rafael segurou a mão dela. E agora somos uma família completa. Mais que completa. Somos abençoados. Na manhã seguinte, quando chegaram em casa com Esperança, Carla estava esperando com um almoço preparado e lágrimas nos olhos. Minha netinha, ela disse, segurando a bebê com cuidado. Bem-vinda à família, pequena Esperança. Júlia correu para mostrar o quarto que tinham arrumado para a irmã, com móveis brancos e decoração em tons de rosa e amarelo. Olha, Esperança, este é seu berço, aqui são seus brinquedos, e esta boneca vai cuidar de você quando a gente não estiver por perto. Marina se sentou na cadeira de amamentação, observando a cena. Júlia explicando tudo para a irmã recém-nascida, Carla organizando as roupinhas no armário, Rafael montando o mobile que tinha comprado na véspera. Era exatamente a vida que sempre sonhou, mas nunca acreditou que fosse possível. 6 meses depois, numa tarde de sábado, a família estava no parque onde Marina e Rafael tinham tido sua primeira conversa sobre amor. Esperança dormia no carrinho enquanto Júlia brincava no escorregador. Lembra quando viemos aqui pela primeira vez? Rafael perguntou. Como esquecer? Foi o dia que você me disse que me amava. E você acreditou? Marina sorriu. Acreditei. Mesmo com medo, acreditei. E agora? Agora sei que algumas coisas são grandes demais para explicar com lógica. São destino mesmo. Júlia correu até eles animada. Tia Marina, posso contar uma coisa para a Esperança? Claro, meu amor. Júlia se inclinou sobre o carrinho onde a irmã estava acordando. Esperança, a tia Marina me contou que você foi o milagre que ela nem sabia que estava esperando. E sabe de uma coisa? Você foi o milagre que eu também estava esperando. Agora a gente tem uma família de verdade. Igualzinho eu pedia para o vovô no céu. Marina sentiu os olhos se encherem de lágrimas mais uma vez. Milagre. Era exatamente isso que tinha acontecido na vida delas. Ela tinha saído de casa numa manhã de enchente querendo apenas salvar uma vida. E acabou recebendo o milagre que esperou a vida inteira sem nem perceber na hora. Uma família, amor verdadeiro, a sensação de estar completa. E tudo tinha começado com a coragem de não ignorar o choro de uma criança assustada numa varanda. Às vezes os milagres chegam disfarçados de tragédia. Às vezes precisamos salvar alguém para sermos salvos. E às vezes a vida que sempre sonhamos está esperando do outro lado de uma decisão corajosa. Marina olhou para Rafael, para Júlia, para Esperança e soube que tinha tomado todas as decisões certas. O milagre não tinha sido apenas salvar Júlia na enchente.
O milagre tinha sido descobrir que, salvando uma vida, ela tinha encontrado sua própria vida.